Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, com base em nossa lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico, e nessa temporada estamos estudando o tema geral, gente, mensagens, a verdade presente para os nossos dias. Você percebe que Deus tem uma mensagem especial, sempre teve, né? Contextualizada, mas essa é a última que o mundo vai ouvir antes da volta de Jesus. E é importante que você não somente saiba, mas seja disposto a ser o mensageiro que vai falar em alta voz para quem está vivendo aí perto de você no trabalho, na faculdade, ou quem sabe até sendo chamado para ir para algum lugar, em algum lugar do mundo, nos confins da terra, para anunciar essa mensagem que vai encher a terra antes que ele volte. Bom, eu tenho a alegria de receber hoje aqui mais uma vez, eles já estão nessa jornada aqui de estudo da Bíblia. Ele tem nos ajudado demais, tem nos abençoado, tem sido um grande apoiador do Ministério Jovem lá no seu distrito, na igreja local. É um pastor muito dedicado, um grande pregador. Tá até sem voz, gente. Mas veio para o nosso podcast. Pastor Lucas, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast No Contexto, amigo. É um prazer estar aqui com você, tá? Para mim também, pastor. É uma alegria estar participando mais uma vez deste podcast e poder aprender, compartilhar aquilo que Deus tem impressionado a nossa mente, o nosso coração, por meio desse estudo maravilhoso que tem sido a lição desse trimestre. Eu também quero apresentar aqui aquele que nós o chamamos aqui de o contador de histórias. Rapaz, né? O cara inventou a especialidade de contador de histórias. Inventou. Hoje está e a invenção sua isso aí também. Patenteou, viu? Está devidamente aí com o seu lenço, com uma camisa especial. Acho que ele vai falar. Pastor César, líder do MDA da nossa associação. É um prazer também estar com você, pastor. Obrigado, pastor Lucas, é isso mesmo. Tá chegando a Pena hora, que hein? você não está vendo aqui, se você está escutando o podcast, mas se você está assistindo aí pelo YouTube, não sei qual câmera aqui, mas eu estou com a camisa do Campuri, do 8º Campuri da União. 8º Campuri da União Central Brasileira, é isso aí, fé invencível. Olha aí, e olha aí, Desbravador tá chegando, falta 2 meses. Eu tenho certeza que esse Campuri vai ficar marcado para sempre na história da tua vida, Desbravador. Vai ser 10. Claro, entendo. Vai ser em julho, pastor, vai ser em julho. Mas os nossos bravadores, quando voltarem, vão estar empenhados na missão Caleb. Isso aí. Nas férias no topo, é isso aí. Por sinal, semana que vem, tá acabando a inscrição isso aí. agora aí, viu? Quem não foi, corre lá. Corre lá. Porque na próxima semana, início de maio, aí vai ter o nosso Caleb Training, é um Caleb Olha aí, especial, uma de capacitação e treinamento, para que todo mundo, desbravador, aventureiro, a galera se envolva aí na missão Caleb. Estaremos juntos nessa daí. Aqui, ó, aí, é nóis. Fechado. Valeu. Mas não estamos sozinhos aqui, nós estamos muito bem acompanhados. Ela é desbravadora, hein? Desbravadora. Tayane está aqui junto com a gente. Ela é historiadora e com certeza tem abençoado aí nossos últimos momentos aqui do nosso podcast. E hoje, mais uma vez, vai continuar nos abençoando aí. Obrigado por estar com a gente. Eu me sinto mais seguro quando você está junto aqui. Muito obrigada pelas suas palavras, agradeço pela apresentação. Sou do Ministério, faço parte agora, né, da equipe do Ministério Jovem, sempre gostei dessa área, mas também desbravador, também sempre estive ali. E falando em Campuri, faz 10 anos, o último Campuri que eu fui de Barretos foi em 2012, eu era desbravador ainda, agora eu tô indo como diretoria. Então benção. é outro nível, né? Caramba. Se Deus quiser vai dar tudo certo e estamos aí. Mas continua aqui, vocês falam tanto de estou seguro, a gente falou no nosso primeiro estudo, eu acredito que eu estou aqui sendo agraciada em todos esses momentos aí com pastores. Não sei se um dia, quem sabe aí, pastoras Olha se tornem. aí. Eu tenho assim, uma vontade muito grande de aprofundar o estudo em teologia, quem sabe Olha um que dia, legal, né? E tô aqui mais uma vez com o nosso pastor apresentador, pastor Eita Fabrício, Deus. também líder dos nossos jovens aqui, né, da nossa Associação Paulista Leste. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Muito bom, prazer é nosso. Muito obrigado mais uma vez, tá? Lembrando a você que está aí acompanhando nossas redes sociais, pode também nos encontrar, os cortes da semana, os bastidores, os participantes. Você pode estar acompanhando também em nosso Instagram, Jovens Adventistas APL. Não só siga também, mas compartilhe o conteúdo lá. Todas as ações do Ministério Jovem, os projetos, as ênfases, tudo que estamos lá sonhando para esse ano de 2023. Todo mundo em modo ativo, fazendo a diferença aí na sua comunidade, na sua igreja, tá bom? Também pode acompanhar nosso conteúdo aí pelo
YouTube da Paulista Leste, ou também pela sua plataforma de áudio preferida, procurando e encontrando lá no Contexto Podcast. Você encontra esse material, o conteúdo em áudio, e compartilha com a sua galera, em seus grupos WhatsApp, com seus amigos. É um recurso a mais para que você esteja aí focado, estudando, crescendo e aprendendo sobre as mensagens que Deus tem para esses dias. Eu quero iniciar esse momento agora pedindo ao pastor César Nascimento. Faz oração para a gente aí, brother, e pede a bênção de Deus para o estudo desse episódio. Amém. Vamos orar então. Nosso bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por tuas bênçãos em nossa vida. E obrigado também pela oportunidade que nós temos neste momento de estarmos recapitulando, Senhor, aquilo que estudamos durante a semana. Pedimos que o Senhor esteja ao nosso lado, que o teu Espírito Santo nos use de forma muito especial, assim como aqueles que estão assistindo ou escutando esse podcast, que eles, acima de tudo, tenham um momento especial contigo e estejam ainda mais preparados para abençoar o seu ministério jovem, Senhor. Dá-nos essa bênção e oramos em nome e no amor de Jesus. Amém. 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 Excelente. Vamos lá, gente. A gente está aqui agora iniciando mais um episódio. Lição 5 já tá voando, hein? Boas novas do juízo. Alguma coisa de boa, gente, no anúncio de um juízo? Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui, né? O texto base da semana está aqui no Daniel capítulo 7. Já em Daniel, que está ligado aí, faz parte do mesmo grupo aí de partes da Bíblia com essas mensagens apocalípticas, né? A mensagem profética começa em Daniel, continua em Apocalipse. E Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, destaca o momento em que Daniel vê um juízo em andamento, né? E é interessante que a gente descobre isso. E veja como é que ele descreve isso. Daniel 7, verso 9. Enquanto eu olhava, ele estava tendo uma visão, tronos foram colocados e o ancião se assentou. Sua veste era branca como neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Verso 10, diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam e milhões estavam diante dele. E aí a parte que eu acho interessante. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Pastor César, Daniel viu um julgamento sendo iniciado, ele viu um julgamento, um tribunal sendo posto e um julgamento sendo iniciado. Quem sabe a pergunta que nós vamos tentar responder essa semana, aliás, de saber o porquê desse julgamento, qual o propósito desse julgamento, quem vai estar participando desse julgamento. E a tirinha da semana já dá aqui um vislumbre, né? Daniel viu esse julgamento que iria se iniciar, ele viu os livros sendo abertos, mas a tirinha aqui, gente, achei legal ver a descrição aqui, viu? Eu vou de cara aqui, porque tá bem assim na cara, mas eu queria ouvir de vocês aqui, qual foi a impressão que vocês tiveram aqui da tirinha da semana. O advogado parece um pouquinho com o juiz, né? Não parece, não? Parece, isso me chamou muita atenção, né? Ao olhar aqui essa tira, o mesmo que advoga é aquele que dá a sentença. E o mais interessante é que ele inocenta e absolve. Jesus é o nosso advogado, essa é a imagem. E ao mesmo tempo que ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz. E a ideia a ser transmitida é que se eu ter Jesus como meu advogado, eu então serei inocentado. Se eu fizer dele realmente aquele que vai defender a minha causa, eu posso ficar tranquilo, porque nesse juízo eu não vou então ser condenado, mas absolvido. Quem mais aí, gente? Ele até mudou de roupa, né? É isso. Acho que ele sobrou só aquela toga por cima. Parece que tem uma fase diferente aqui, né? E aí, o que mais? Alguém quer mais falar? Eu ia mencionar a frase, né, a legenda que está em cima da tirinha, né? Aí coloca, a primeiro momento, o juízo, aí, né, 3 pontinhos, é sobre isso. É uma frase também que é muito usada nos dias de hoje, que as pessoas falam, é sobre isso. Quando elas não conseguem externar, né, o sentido, exatamente, ela fala, era isso. E aí a gente não consegue, né, expressar. E aí a gente fala assim, nossa, mas que julgamento estranho, né? Aquele que te defende é o mesmo que vai te julgar. Né? Eu até coloquei aqui que Jesus ele é esse único, né, digno, né, o único que vai conseguir se colocar nos 2 papéis. A gente nunca vai encontrar nenhum outro que seja digno, né, e seja capaz de ser o nosso advogado e ao mesmo tempo poder nos julgar. Então só Jesus, que ele é o único que pode nos julgar e ao mesmo tempo nos absolver, nos redimir.
E aí, pastor César, por que o juiz é uma boa notícia? É o seguinte, o pessoal já usou tudo que eu ia falar aqui. Não, mas tem um item que eu achei interessante, ó. O item que eu achei interessante, se você for ver ali, ó, na tirinha, o rosto do réu. O camarada tá numa tranquilidade, parece que nem tá Sorrisinho acontecendo ali. nada, sorrisinho. Tá tranquilo. Por que que ele tá tranquilo? Porque ele sabe que o advogado dele é o mesmo juiz, ele sabe, ele está tranquilo, porque ele entende que ele será absolvido, independente do que está acontecendo, independente da acusação do inimigo, ele sabe que será absolvido. Agora, esse tipo de confiança, eu vou dizer, não é fácil você ter na frente do tribunal, não. Não é fácil. Bom, Daniel viu um tribunal sendo posto, iniciando um julgamento, né? Tinham muitas testemunhas em torno disso. A visão que ele tem é esplendorosa, é realmente muito gloriosa, né? Um fogo, tribunal sendo assentado ali, um monte de anjos, né? Envolto de fogo, trono, chamas. Mas ao mesmo tempo que essa realidade que o juízo será feito, né? De que haverá uma sentença, é muito legal. Para mim, a parte que eu mais gostei aqui é que, quando eu paro para pensar nisso aqui, eu entendi que o juízo de Deus não é para condenar. O juízo de Deus é para salvar. O juízo de Deus é a favor do seu povo. Quando a pessoa entende isso, é sobre isso, né? É sobre isso. Ela vai ter paz. Quando ela faz de Jesus seu advogado, seu defensor, seu salvador, aquele que toma a causa para ele vai ter paz. E a sentença é certa. Absolvição. Salvação, mesmo sem a gente merecer. Eu queria pedir ao rei aqui do contexto, né, gente? O cara manja, vai nos ajudar a nos contextualizar com a lição da semana aqui. Como é que o cara pode aguardar? Você já até soltou aí um pouquinho, né? Aguardando o julgamento, morrendo de medo, preocupado, tenso, ou com paz e segurança de que aquele que está advogando e que vai julgar é fiel. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar a sua frase aqui, né? O rei do de onde você tira isso aqui? Eu quero saber o rei, né? Alguém concorda comigo aí? Ou só eu que estou pensando? Não, eu já ia favorável. até colocar, que a gente já poderia colocar assim, contexto com César. Sugerir a casa aplicadora para colocar, viu? É. Melhor, viu? Tá bom. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, eu imagino, nunca estive assim diante de um juiz ou sendo julgado como um réu, mas eu imagino que deve ser tenso, mesmo que você não tenha cometido aquilo que você está sendo acusado. Não é um momento assim, sabe? Porque Confortável. você fica desconfiado. Será que a justiça vai ser feita de verdade? Será que realmente eles vão ver todas as provas, tudo que tem contra mim? Não. Eu imagino que seja um momento tenso. Não penso que não é que é fácil. Uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: existe alguns locais ainda no mundo que eles aceitam aquela questão da pena de morte, né? Sim. Pena de morte. E a gente vê que o salário do pecado é o quê? Tá É a morte. Eu estou diante do tribunal ainda, podendo ser sentenciado à morte. Então, não penso que é um momento tão tranquilo. Tanto é que a Bíblia diz que é aquele tempo de angústia, que é justamente, né, o tempo de angústia de Jacó, que você fica, eu estou perdoado, não estou perdoado, aquele momento antes. Não é o momento agora de conversarmos sobre isso, isso aí já é uma outra parte, né? Um outro momento que vai falar sobre isso. Mas existe o tempo de angústia, é aquele momento que a pessoa está angustiada. Bom, nesse tempo de aguardar, é o que a lição está dizendo, aguardar o julgamento, então duas coisas podem acontecer. Duas coisas. Bom, Deus ele é longânimo, essa é a realidade. Deus diz, o salário do pecado é a morte. Mas como Deus vai sabe, postergando e tal, enfim, o salário do pecado é a morte, então tá bom, pecou, meu amigo, vai morrer. Mas olha como Deus é longânimo. Ele dá tempo de se arrepender, de confessar os meus pecados, de aceitar Morrer Jesus. alguém no lugar para dar mais tempo. Morrer alguém no lugar para dar mais tempo. Você percebe como Deus é longânimo? Agora, um ponto é importante. Embora Deus seja longânimo, quer dizer que ele tem um estopim gigante. É como uma bomba. Tenta imaginar uma bomba assim. Uma bomba com um estopim gigante. Ela dá a volta no estado de São Paulo inteiro e vai dando a volta e tal. Mas isso tem uma verdade atrás disso. Tem estopim. E uma hora ele vai queimar e vai chegar no final. Esta é a grande realidade. Então tem gente que acha, não, Deus é de boa, tá tudo certo, né? Enfim, tem um estopim muito comprido e aí tem duas interpretações que podem ser equivocadas. Ambas delas podem ser equivocadas. A primeira delas é você achar que é a teteinha de Jesus. Sabe como é que é a teteinha de Jesus? Ela chega na igreja. Esse termo É a teteinha de Jesus. é de MDA. É a teteinha. Ela chega igual um ponto de interrogação, sabe? Narizinho pra cima e tal. Nah, eu sou de Jesus e tal, aquela coisa toda. E aí acha que pode viver uma vida de pecado. Pode viver uma vida, sabe, desregrada. Ele me defende mesmo. Ele me defende, tá tudo certo. Deus aqui tá do meu lado, é nós, estamos juntos, sabe? Aquele negócio todo. Pode achar isso.
E uma segunda posição que também é equivocada é eu achar que Deus é um Deus tirano. Ah, ele está no tribunal? É ele que vai me julgar? É ele que está me defendendo ali? Ou enfim, então eu posso achar que Deus é um Deus tirano, que é um Deus vingativo, que é um Deus que não... Ele é aquele que é muito justo, e como eu pequei, eu realmente mereço morrer, e isso traz um certo, sabe, angústia. E tem pessoas que vivem angustiadas por conta disso. Será que Deus me perdoa? Tem gente que vive com um sentimento de culpa, consciência pesada. É isso que traz o pecado. Então são essas duas características que me chamam a atenção quando eu aguardo o julgamento. E eu tenho que tomar cuidado para eu não achar que tá tudo certo, exatamente, tá tudo certo, liberalismo, posso viver pecando e Deus vai me salvar no final. Ou eu achar que Deus é tão extremo e tal, eu viver uma vida ali de punição, com coração contrito e tal. Isso, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter equilíbrio nessas questões. Deus é meu juiz, Deus é meu advogado, Ele vai defender a minha causa, mas para isso eu preciso ter a minha vida em submissão a Cristo Jesus, como estudamos na lição passada. Ok, bom, a gente aqui já começou a perceber que nessa semana a gente vai explorar de forma um pouco mais profunda essa ligação, né, que existe entre o juízo, né, e o grande conflito. A gente está no meio de um grande conflito, estamos em guerra, uma guerra espiritual que pode levar à morte, inclusive morte eterna, então não podemos vacilar. Temos que fazer Jesus nosso advogado e permitir que Ele seja a nossa sombra, a nossa direita, dia e noite. Viver pela fé de manhã, de tarde, de noite. E descansar nele, de que Ele vai, de fato... Deus não vai ver a minha vida, vai ver a dele no lugar da minha. E isso deve me dar tranquilidade, paz, segurança, enquanto eu estiver com Ele. Enquanto eu permanecer nele. Permanecendo nele, não há nenhuma condenação para quem está nele. Mas se eu não estou nele, amigo, se preocupe. Porque só tem uma chance, só tem uma forma de você ser apresentado nesse juízo ou nesse julgamento e você está tranquilo. É fazendo dele o teu representante. Fazendo dele o seu advogado, né? Ter a consciência de que todos nós, Romanos 14, 12 fala sobre isso. Um dia teremos que prestar contas diante do tribunal de Deus. Ou você vai sozinho, não recomendo, ou você vai bem representado. E se você for com Cristo, sim, terá que prestar contas, mas você não vai ser condenado. É simples, mas ao mesmo tempo muito complexo. E essa relação que a gente vai tentar estudar nessa semana, de que há um juízo em andamento. E eu até queria pedir aqui a Thay que nos ajudasse aqui na parte do Compreenda, a cruz e o martelo. Como a gente tem esse equilíbrio, essa realidade de que Deus é misericordioso, mas Ele também, Ele é um Deus que não vai fazer, Ele já está fazendo justiça. E aí, Thay? Aqui vem falando bastante sobre, a gente está falando nessa questão do julgamento, e falando que os julgados, né, e os absolvidos somos nós, né, que somos, né, pecadores. Mas o juízo, ele, além de falar sobre aqueles que estão sendo julgados, ele fala muito mais sobre aquele que está nos defendendo e sendo o nosso juiz, né, porque esse julgamento também ele mostra e vai mostrar para a humanidade, para toda criatura, o caráter do próprio Deus, né? Satanás ele colocou isso em pauta de dúvida, né? Quando ele, né, tentou convencer os anjos no céu sobre a justiça de Deus, sobre a retidão, né, o amor de Deus. Então ele colocou isso em pauta de dúvida. Então o juízo de Deus sobre nós também é para refletir, para mostrar o caráter de Deus. Primariamente para vindicar o caráter de Deus, né? Exatamente. Tirar essa interrogação que o diabo colocou. E aí a gente colocou isso, né? A cruz é a questão de Jesus já ter colocado ó, a sentença que traz sobre o pecado já foi paga, né? Através não diminuiu a lei, né? Exatamente, mas a sentença, aquilo, né, foi pago. E o martelo é justamente essa questão da justiça. Agora, uma coisa que eu pensei aqui agora é, para que a gente tenha certeza de um julgamento justo, a gente precisa ter, né, aceitar aquele que vai nos defender. Porque para que Jesus seja o nosso juiz, ele precisa ser o nosso advogado. Então, saiba do seguinte, se o seu advogado não for Jesus, pode ter certeza que o seu julgamento não vai ser justo. E aquele que vai estar te acusando e vai estar te dando a sentença também de que você não tem chance nenhuma é o próprio Satanás que colocou em xeque o caráter de Deus. Então, a gente tem que ter essa noção de se a gente quer que nosso julgamento seja justo, a gente precisa aceitar Jesus como nosso advogado, porque só assim nós teremos justamente esse sentido de justiça, né, em relação ao nosso julgamento. E aí, no finalzinho, falando sobre o juízo final, fala que Deus ele elimina toda pretensão, hipocrisia, falsidade, e ele mostra de verdade quem nós somos, né? Obviamente que a gente só enxerga e a gente sabe que a nossa figura está manchada pelo pecado.
Mas o ser humano, existe algo que Deus nos enxerga que nenhum outro ser consegue ver, e Jesus consegue nos enxergar no íntimo. E aí aqui eu até coloquei que é cumprir ou não cumprir a lei, que aqui coloca sobre isso também, né? A questão da graça, da fé e das obras, que uma não anula a outra, né? Fala que as obras não é para nós nos gloriarmos, né? Porque nós fazemos a partir da fé e da graça de Jesus. Aí eu até coloquei aquela frase que é ser ou não ser, eis a questão. Então eu troquei por cumprir ou não cumprir a lei. Sim, nós devemos cumprir a lei, mas o propósito deve ser justamente o propósito que é colocado aqui em Efésios 2, no verso 8 e 9. Que é viver para a glória de Deus, né? Exatamente. Segundo as obras que ele preparou para que nós andássemos nela. Qual é a relação, gente? Aqui rapidinho, eu só queria até fechar essa parte aqui. Existe possibilidade de a gente separar o evangelho eterno do juízo? Elas podem coexistirem ou existirem separadamente? Por que a compreensão do evangelho eterno me traz esperança e segurança quanto ao juízo? Nós entendemos, pastor Fabrício, que o juízo e o evangelho são inseparáveis. O pecado trouxe desarmonia e alguém precisaria pagar a penalidade do pecado. E houve a necessidade, então, da cruz. É por isso que na cruz a gente vê a bondade, a misericórdia, o amor, a graça de Deus por nós, mas ao mesmo tempo a gente vê um Deus justo. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 3:26. Por meio do sacrifício de Jesus, ele se tornou justo, mas também justificador. Justo por quê? Porque ele perdoou o pecado daqueles que antecederam a sua morte, baseado naquele cheque predatado. Eles morreram, mas morreram na fé, embora a cruz não havia acontecido. Então Jesus veio, pagou a penalidade do pecado, dando a oportunidade para aqueles que morreram nele terem acesso à salvação, e nós agora também temos acesso à salvação. Então, o evangelho e o juízo são inseparáveis. É por isso que as 3 mensagens angélicas falam desse tema. O evangelho e o juízo. O evangelho eterno completo, é um ponto importante, né? Porque a gente ouve muito falar sobre o evangelho, sobre a graça de Deus, o amor de Deus e tal, né? Jesus morreu, viveu em nosso lugar, né? E tal, ressuscitou, tá tudo certo. Mas lembrando que o evangelho eterno inclui juízo. Um Deus que já fez juízo sobre o seu próprio filho, lançando sobre ele a maldição do pecado, né? Ele é o nosso propiciatório, ele que nos impede de receber a maldição da lei, né? Ele recebeu dele mesmo. O sangue que foi derramado foi o dele. Então Deus é um Deus de juízo. Deus não fica passando a mão no pecado, tampouco baixando a sua norma de obediência e vida para poder não enviar seu filho. Não, ok, pecou, então tá bom. Então eu vou pagar o preço lá. E ele já fez juízo. E esse juízo, lembra que Paulo fala sobre isso? Olha, quem aceitou Jesus, acho que é João, ele tem direito à salvação. Tem possibilidade de participar do juízo. Quem não aceitou Jesus, já está condenado. Porque não tem chance nenhuma. Para eu ter chance de participar do juízo, que é para salvar, eu tenho que fazer Jesus meu advogado, meu salvador, Sim. meu representante. Senão, não tem chance nenhuma. A boa notícia do evangelho dentro do juízo é que, ok, tem um juízo em andamento. E ele já começou, a gente vai falar sobre isso agora aqui. É muito importante saber que o juízo de Deus é para salvar. E não faria sentido Deus fazer juízo se ele não tivesse dado para nós uma chance de ser salvos, de ser defendidos. Então não faz sentido. Deus, ele possibilita a salvação, o juízo acontece, mas antes disso, ele oferece para nós a possibilidade de, olha, você quer ser salvo? Está em andamento. Essa é a única forma. E o Evangelho Eterno vem para dizer, que notícia maravilhosa, a chance para você, a esperança para você. É só você aceitar o advogado. Eu queria até pedir aqui o pastor Lucas para que nos ajudasse aqui na parte do comente, aqui da terça-feira, o que está por trás dessas cenas, né? Porque Daniel viu aqui uma visão, viu um juízo, disse que esse juízo iria começar, certo? Quando é que começou esse negócio? Profeticamente. Olha lá. Como é que a gente consegue imaginar Deus revelando para Daniel, muito antes de acontecer essa última fase? Porque a gente vê na nossa chargezinha ali, de que ele está ali advogando e tal, mas vai ter um momento que ele vai deixar de advogar, de ser advogado. Ele vai atuar como juiz, né? Bom, pastor Fabrício, a gente percebe que Daniel, ele é um livro profético que apresenta a nós diversos símbolos, mas existe uma linha linear para a gente entender quando que vai acontecer este juízo.
a gente percebe que, primeiro, ele apresenta animais. Se você leu aí, querido jovem, você viu ali algumas menções de animais. O leão, o urso, o leopardo, um animal terrível. E a gente entende que, profeticamente, esses animais simbolizam impérios, nações. Depois a gente se depara com um chifre, né? Que nós, adventistas, acreditamos que esse chifre pequeno é uma representação de Roma pagã ou Roma religiosa. A gente entende que este é o significado bíblico. Mas depois dos animais e da atuação do chifre perseguindo o povo de Deus em um período longo profético, lá desde o ano 538 até 1798, apresenta a nós a visão de Daniel a cena de um julgamento. Então, quando ela acontece? Ela acontece após 1798, profeticamente. Mas também, após a cena de julgamento, é apresentada a nós a cena da vinda do Filho do Homem. Então, ela acontece após 1798 e antes da vinda de Jesus. Esse é o período que, obviamente, Daniel vê a cena de um grande juízo acontecendo. O ancião de dias, o trono, os livros sendo abertos, os registros sendo consultados. E aqui está o ponto interessante. Nós, adventistas, não jogamos o juízo apenas para o tempo do fim. Ou não jogamos apenas para a última coisa a acontecer de forma escatológica. Não. Nós acreditamos que o juízo já está acontecendo. Claro que isso vai ser um tema de um outro estudo, mas isso já transmite a nós a ideia de que o juízo antecede a vinda de Jesus. Ok, interessante. Então, Daniel ele tem um propósito. Quando eu vejo assim, esse registro de Daniel, até a lição menciona isso, né? Ela apresenta para nós quando isso começaria. Eu acho interessante, né? Daniel tem um objetivo, né? Uma resposta, né? Daniel, depois você outro estudo também vai ter. Logo em seguida, inclusive, a gente percebe, né, essa angústia de Daniel. Mas quando, né? Quando vai acabar essa perseguição, esse sofrimento? Quando é que o teu nome vai deixar de ser ridicularizado, rebaixado? Quando é que a verdade vai deixar de ser pisada e tal? E Daniel diz assim, olha, vai ter um tempo em que eu vou fazer juízo, isso vai cessar, isso vai parar, certo? E Apocalipse anuncia o início desse juízo. Então a gente leu aqui agora há pouco, né, na lição anterior, Que é que é chegada para a temer a hora. Deus, o juízo já começou, o juízo já está em andamento, a última fase desse juízo, né? E é interessante, né? É importante a gente saber que Deus ele tem total interesse que a gente saiba que o juízo dele começou. Eu acho que é a coisa mais importante, né, que Daniel e Apocalipse podem contribuir para a nossa vida. A despeito dos detalhes minuciosos, de datas e tal, mas existe um juízo em andamento. Acorde e tem alguém para te defender. Tem um ponto, Fabrício, que me chama muita atenção, depois dos símbolos que são apresentados, é que Daniel diz que o juízo é a favor dos santos. A ideia aqui a ser transmitida é que o povo estava sofrendo e, de fato, eles passaram por um longo período de sofrimento, de perseguição, de angústia, e agora o juízo de Deus vem para solucionar isso. Como uma resposta, né? Para trazer alívio. E daí vem a ideia, o tema da lição, boas novas do juízo. Porque para nós que estamos do lado de Jesus, é algo bom. A gente vive em um contexto, aplicando para nós hoje, em um contexto onde existe neste mundo muitas injustiças, onde muitas vezes aqueles que menos têm são os que mais sofrem. E como lidar com isso? É entender que um dia o juízo de Deus ele não será parcial, ele é justo, ele é correto em todos os seus atos, em todos os seus propósitos. Então isso me traz conforto ao coração. Ele vê a cena de um juízo acontecendo e, na verdade, esse juízo é uma grande bênção para o povo. E é assim que nós deveríamos encarar o juízo. O juízo é uma bênção para mim e não um mal. Conflito bem e mal vai terminar, não é isso? Sofrimento vai terminar, a liberdade vai acontecer. Imagina, o reino será passado e compartilhado com aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Salvador, né? Fizeram dele seu advogado. Então é uma série de boas notícias, né? É uma série de boas informações. O fato de a gente saber que o juízo está em andamento deveria encher o nosso coração de alegria. E, obviamente, ter conhecimento desse juízo deveria também afetar, né? Minha forma de viver, de tratar as pessoas, de me relacionar, de resolver os problemas, né? Deveria afetar diretamente minha forma de viver. Eu queria... Pois não. Só a última coisa que eu apontei aqui, eu coloquei, tem uma parte tá, já destacada pela própria lição, que diz que o destino de toda a humanidade é decidido no tribunal do céu. E aí fala que esse tribunal, o direito prevalece, a verdade triunfa e a justiça reina. Aí eu até coloquei do lado aqui
que é uma utopia humana, porque se nós formos pegar na nossa realidade de julgamentos, né, terrenos, com a maneira que é feito, o princípio se você for analisar, é um princípio, né, que visa justamente a justiça, né, ou para condenar ou para inocentar, mas mesmo assim você encontra falhas, e aqui você percebe que o julgamento, né, o julgamento de Deus é totalmente diferente. Então ali o que vai prevalecer é a verdade, né, o igual tá falando aqui, verdade, a justiça. Então isso que vai prevalecer, e a gente pode ter certeza que é um julgamento justo, né, porque nós temos um advogado que nos defende, porque nos entende, né, sabe o que nós sofremos e passou por esse sofrimento ao morrer por nós, e também está nos julgando da mesma maneira, né, justa. Justa. Bom, gente, antes de ir aqui para o hipertexto, é interessante que Deus revela para Daniel todo o panorama histórico, né? A história da humanidade. Inclusive como vai terminar. E como é que vai terminar? Com Deus julgando. E o mais importante, definitivamente, né? E dando fim ao sofrimento, à morte, todos aqueles que se opuseram à sua verdade, e aqueles que foram usados para machucar seu povo, Deus vai se levantar para fazer juízo a favor do seu povo. Realmente é uma notícia fantástica e temos que realmente compartilhar. Na parte do hipertexto aqui, você percebe aqui que, como é comum, né? Qualquer pessoa que é pego em flagrante fazendo uma coisa errada fica meio constrangido, né? E não é uma coisa assim difícil da gente imaginar, né? Quando a gente é pego falando mal de alguém ou fazendo algo errado, isso vai gerar sempre muito, muito constrangimento, né? E quando isso é feito e as provas são levantadas, né, a conversa é confirmada e tal, isso vai gerando cada vez mais tensão de quem realmente fez algo errado, né? Ter essa compreensão de que o juízo de Deus, embora a gente seja pecador, falho, né, ou tenha realmente provas contra a gente, é bom demais saber que há um Deus que vai fazer julgamento com base naquilo que ele fez através do seu filho para nos salvar, né? Então nós deveríamos, com base em tudo que a gente fez, nossos delitos, sermos condenados, né? Sermos destruídos. Teve alguém que pagou o preço para eu poder ter possibilidade de ter direito a ser julgado e até absolvido, né? O julgamento de Deus vai levantar todas as questões que envolvem as nossas falhas e delitos, mas elas poderão, né, segundo a Bíblia, ter um rumo completamente diferente se eu decidir aceitar a vida de Jesus no lugar da minha, né? A vida dele perfeita, obediente, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum defeito. E diz que o Filho do Homem foi enviado não para condenar, né? Ele foi enviado para salvar, para nos substituir. A vida dele perfeita no lugar da minha, que é cheia de delitos, né? Então, isso deveria trazer para nós um senso de paz, tranquilidade, não de condenação, não de medo, mas de segurança ao aceitarmos ele como nosso advogado. Inclusive, a palavra-chave da semana aqui é julgamento, né? E eu sei que você já está com os textos bíblicos aí na mão, apostos aí, já na agulha. Qual é a ampliação que vocês querem dar com o texto que vocês vão ler aqui com a gente, para, quem sabe, ampliar essa visão para quem está nos acompanhando, de que realmente esse juízo é uma boa notícia? Bom, eu escolhi no livro de Apocalipse, é o capítulo 4, verso 2 a 4. E aí diz o seguinte: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante, no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Bom, em relacionado a isso, até no dia anterior falou sobre esses anciãos também, que é algo também interessante de se falar desse julgamento. Uhum. Eu coloquei aqui a palavra como testemunhas. Num julgamento, há, né, o advogado, que a gente já sabe que é o nosso advogado, há o juiz, e há também testemunhas. Pessoas que presenciaram, né, que sabem do que é o caso e que podem, de alguma forma, também né, estar ali presenciando o que está acontecendo. A gente sabe que o único que vai nos absolver é Jesus, que é o nosso advogado, mas as testemunhas estão ali presentes para testificar daquele julgamento e, né, selarem ali que é de fato justo. E aqui diz que são 24 anciãos que estão ali. Na lição anterior fala que esses 24 anciãos são a representação, né? E são aqueles que enfrentaram também tentações, assim como nós, mas que pela graça de Jesus e o poder do Espírito Santo eles venceram.
Então eles estão ali para dizer, ó, eu estou aqui, eu venci, e você também, né, pode fazer parte desse mesmo grupo, enquanto ali está passando pelo julgamento. Mas eu coloquei testemunhas. Todos aqueles que participarem do julgamento terão, né, a comprovação desse juízo, esse julgamento que vai estar completo, né? Vai ter, sim, não só aqueles, né, até falando aqui do juízo final, de comprovação, que vai ter depois o juízo investigativo, os anjos são testemunhas em tudo que está sendo registrado, anotado, tá tudo, não tem nada que acontece, né? Sem que esteja registrado, tanto as coisas boas que a gente faz, né, por amor a Jesus, ou as coisas ruins, ou nossas ambições, tudo será colocado às claras, né? E é muito legal saber que Deus não vai fazer nada sem testemunho, né? Deus, ele não vai ser arbitrário nesse sentido de não, tal, não. O universo está testificando de que o mal não presta, né? E é muito legal a gente saber que Deus, ele vai seguir todo o processo, para que a gente tenha a segurança de que realmente vai ser um processo justo. E embora não seja assim o tema que a gente está falando, mas é relacionado também a juízo, a Bíblia também aponta que no período do milênio, nós que estaremos, né, lá, nós teremos acesso a todo esse material. Julgaremos com ele, e né? julgaremos. Participaremos do processo. Exatamente. Né? Então Deus, ele vai dar esse poder para que nós, né, sejamos as pessoas para testificar daquilo e comprovar de fato que o julgamento de cada um foi de forma justa. Show. Pastor Lucas! Fera os comentários aqui, hein? Aliás, a gente deixa claro, pastor, uma coisa, né? Deus não precisa do julgamento. São os seus seres criados que precisam compreender as suas ações, tirar a dúvida que foi colocada por Lúcifer. Então esta é a razão. Por que haverá um julgamento? Para que todos possam entender que de fato ele é justo. Tá bom? Mas eu escolhi o texto, Apocalipse capítulo 20 e o verso 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante do trono. Esse é o juízo final, né? E livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Bom, muitas palavras poderiam aqui serem mencionadas, registros, né? O trono e aqueles que vão participar, mas eu destaco as nossas ações, as nossas obras. Vão basear, nortear a sentença, o que de fato vai acontecer conosco. Então, ou seremos salvos, ou seremos condenados, segundo aquilo que tivermos feito com as nossas ações. E está tudo registrado, né? Inclusive tudo as registrado, intenções, né? Tudo. Os livros estão ali. É isso aí. Um símbolo do registro de tudo que a gente faz. Não, Pastor César, vai lá, brother. Texto. Maravilha, meus amigos. O palavra? Texto aqui escolhido, eu estou mais tranquilo aqui, mais quietinho aqui, porque vocês ficam falando que vai ser uma história agora. Muita história. Vai contar a história. Mas falando sobre história, tem a história aqui de Davi e Betseba, sabe? Aquela história do adultério. E aí quando chega no capítulo 51 de Salmos, é como se esse capítulo 51 fosse escrito como se fosse uma forma de arrependimento. Davi está arrependido. Um registro de arrependimento dele. Ele está arrependido. Aí o verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga a minha transgressão. Então, ele sabia que tinha um registro lá no céu, lá diante de Deus, um registro que estava dizendo, ó, a minha iniquidade está aqui, seu pecado está aqui, você adulterou, você não devia ter feito isso. Apaga, sim. Mas ele pede, apaga, Senhor. Apaga. E aí diz assim o versículo 3, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado, pois eu conheço a minha transgressão. Ele sabia, ele estava convicto do pecado dele. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que era mal, mas de maneira que você terá sido justo ao falar. Nesse tribunal aqui, Deus, ele é justo e ao mesmo tempo misericordioso. Justo e misericordioso. Tanto que Davi diz, Senhor, tenha misericórdia. Mas Deus age de misericórdia para com quem? Para com aqueles que estão arrependidos pelos pecados, confessam o pecado e pedem perdão. E abandonam. Aí tem aquele outro texto, não está no hipertexto, mas a gente poderia complementar, que é de 1 João, capítulo 1, verso 8, 9, ali e tal, e diz o seguinte, se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo a perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E aí no próximo capítulo diz assim, filhinhos, olha como o apóstolo escreve, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Contudo, se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Que é fiel. Então, assim, nesse tribunal, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar,
saber que somos pecadores. Essa é a nossa realidade. Uhum. Segundo lugar, confessar o nosso pecado, pedir perdão a Deus. Aí sim, nós vamos ter um advogado ao nosso lado, pronto a pleitear a nossa causa e apagar todas as nossas transgressões do registro. Top demais! Tá vendo, gente? Não precisa contar a história, não. Aí é tá fera vendo? demais, hein? Mas, gente, uma coisa é certa, né? Deus dá misericórdia. Misericórdia é dar aquilo que a gente não merece. Então, de fato, é um julgamento, embora justo, sério, mas é muita misericórdia levar alguém como nós para o céu, né? Trocar um justo por alguém como nós. E Deus já fez isso, né? Então, quem crê nele, é o que diz aqui no hipertexto, quem confiar nele, quem depender dele, quem se arrepender e for até ele, não será condenado. Que esperança maravilhosa. Voltando aqui para a gente ir para o final já aqui, o tempo está correndo, hein, gente? Por que é, pastor César? Nos ajude aí. Por que Jesus é o único digno nessa história toda? Por que ele é a única forma da gente ser salvo? Por que nada que a gente faça pode nos recomendar diante desse julgamento? E esse é um ponto importante, muito importante mesmo. Por quê? Porque tem pessoas que pensam por aí, de uma forma distorcida talvez, de que elas acham que elas conseguem conseguir a dignidade, perdão dos pecados, vivendo uma vida de santidade. Eu vivo minha vida de santidade, eu guardo os mandamentos de Deus, eu não peco. E acham que de acordo com esse proceder, ela está perfeitamente justa e santa diante de Deus. Ou seja, está colocando nas suas obras a salvação. A nossa salvação jamais pode ser em nossas obras. A nossa salvação tem que ser única e exclusivamente naquele que viveu uma vida perfeita diante de Deus. E a Bíblia diz que o único que viveu uma vida perfeita diante de Deus é Cristo Jesus. Então, quando eu estou passando diante do tribunal, quando eu estou lá sendo julgado, eu tenho que entender uma coisa. Eu sou pecador mesmo. Eu sou aquela pessoa que é digno de morte. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, olha, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Esse sou eu. Então, não é a minha justiça que está sendo apresentada diante do tribunal. Eu tenho que entender que se eu aceitei Jesus, é a justiça dele que está sendo apresentada diante do tribunal. Porque ele, Cristo, é o único que viveu neste mundo sem pecado. Hebreus deixa isso bem claro para nós. Cristo viveu, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E pelo fato da vitória de Cristo Jesus, que ele venceu na cruz, venceu o pecado, venceu a morte, pelo fato desta vitória dele aí ter conquistado isso, essa justiça dele ter conquistado, ele agora transmite para mim essa justiça. Ele coloca sobre mim essa justiça. Ele diz o seguinte, olha, eu sei que você é pecador, mas você se arrependeu, você confessou, então não vai ser a tua justiça. Peraí, é a minha justiça que vai estar sobre você. Aí se Satanás, que é o grande acusador dos irmãos, dizer o seguinte, mas ele fez esse pecado, que nem Davi, por exemplo. Davi cometeu pecado, ele adulterou. Eu também, os anjos também que caíram. Exatamente. Por que eles vão e eu não? Exatamente. Aí Jesus vai dizer o seguinte, o salário do pecado é qual? É a morte. Pois eu morri por ele. Então, na verdade, eu estou substituindo a morte dele. Ou seja, eu estou tomando o lugar dele. Aceite a minha morte no lugar daquela pessoa e ele está absolvido diante do tribunal. Olha, gente, caminhando aqui para a parte aqui do final aqui, do consenso, só queria destacar uma coisa aqui muito importante, né? Lembra que Daniel viu os livros sendo abertos? João vê a mesma cena. E quando ele vê a cena, ele viu que ninguém era digno de abrir o livro, né? Ninguém poderia abrir os livros, né? E o livro, especialmente daqueles que estavam ali, o nome relatados, né? Como aqueles que poderiam participar do julgamento. Mas Jesus é apresentado como aquele que tem capacidade de abrir o livro. De tirar os selos e abrir o livro. E dar início ao julgamento. Jesus é a chave para que a gente tenha acesso, inclusive, para o julgamento. E eu achei interessante aqui, né? Porque é a notícia mais linda que o povo de Deus poderia receber na vida. Saber que há um Deus justo que advoga e vai julgar a cada um de nós, né? E aqui eu achei legal isso aqui, ó. O propósito do juízo não é descobrir quais são, ou quem são, o propósito do juízo não é descobrir quão ruins somos. É o que o pastor Lucas já mencionou, né? Mas descobrir o quanto Deus é bom. O quanto Satanás estava errado, o quanto ele mentiu, o quanto ele foi desonesto com Deus. Por isso que o juízo, a princípio, especialmente, existe para vindicar o caráter de Deus, e que ele realmente é um Deus de amor e justiça. Podemos confiar. Esse é o principal propósito. Conhecermos a bondade e a misericórdia desse Deus em salvar um pecador como a gente. Juízo é coisa boa, hein, gente? Não é problema, viu, gente? Tem quem está em casa assistindo ou ouvindo a gente aí. Para finalizar a parte do consenso, vamos aí caminhando para o final. Tá aí a esperança no juízo. Como é que você se sente? Vou até personalizar agora esse momento. Em saber que há um juízo em andamento e de que tem alguém defendendo você. Tem uma pergunta no dia anterior que falou assim,
você sabendo que Jesus é o sacrifício, é o advogado e o juízo, isso te amedronta ou te traz esperança, né? Assim, a gente até comentou, para algumas pessoas isso pode amedrontar, né? Talvez pela pessoa ter consciência, porque a gente, além de ter a consciência do nosso pecado, daquilo que nós cometemos e que sabemos que aquilo ali é digno de condenação, a gente precisa ir para um estágio seguinte, que é o estágio de confessar, assim como o Davi fez. A gente precisa avançar nesse estágio, porque se a gente ficar só nessa de para mim não tem mais jeito, eu sei que minha condenação já é certa, Jesus já me conhece, então ele vai me condenar, a gente de fato vai ser condenado, porque a gente não dá permissão para que Jesus possa ser o nosso advogado e assim nos julgar da forma justa, né, como é o seu no tribunal. Então, essa esperança que eu acredito aqui no juízo é justamente a gente ter saber que aquele único que está fazendo todas as funções, ele nos conhece como nenhum outro vai nos conhecer. Né? Não só por conhecer os nossos pensamentos, saber o que né, tem estado dentro de nós, mas também por ter passado por tudo que nós aqui, às vezes, né, reclamamos e trazemos como sofrimento, mas que ele venceu. A gente mencionou isso na outra lição, e a gente tem essa esperança também que nós possamos sair redimidos desse juízo, e que é o juízo também que pode nos dar a possibilidade de nós sermos libertos, porque aquele que é redimido, ele é liberto, né? Você que é condenado, você vai ficar preso, né? Ou eternamente por algum período de tempo, mas quando você é redimido, você sabe que a libertação é certa, porque é o próximo passo no final desse juízo. Palavras finais, pastor Lucas. Podemos ter esperança no juízo? Sim, trocando as vestes. Boa. As vestes sujas do pecado pelas vestes limpas de Jesus. Ellen White vai dizer: conquanto devemos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça. Não há nada que a gente possa fazer para se dar bem no juízo, a não ser nos apropriarmos da justiça de Cristo. Então, você, jovem, que está nos assistindo ou ouvindo, se aproprie da justiça de Cristo. Reconheça Ele como seu Senhor, como seu Salvador, confesse seu pecado, se arrependa e agarre-se em Jesus. Faça dele o único, o primeiro Salvador, o Senhor. E aí você não precisa temer o juízo, porque suas vestes estarão limpas pelo sangue de Jesus. Amém. 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 Tá aí. Termina o coração aí. Aliás, eu queria agradecer aqui antes. Pastor César, obrigado, tá, por estar aqui. Eu queria contar uma história, mas já... Vamos orar. Obrigado, você é demais, hein? Estamos juntos. Foi sensacional mais uma vez estar com você aqui, tá? Muito bom. Obrigado, pastor Lucas, Foi um pela prazer. companhia, pela troca de ideias. E a você também pela dedicação, pelo desprendimento de estar aqui com a gente, tá? Você é demais. Representa Obrigada. muito bem os jovens da nossa associação. Termina o coração pra gente. Oremos então. Senhor Deus, Senhor Jesus, queremos nesse momento elevar o nosso pensamento a Ti e agradecer por ser o nosso sacrifício, por se fazer nosso advogado e por julgar e ter certo com a nossa absolvição, e assim nós seremos libertos. Nós temos essa consciência. Nós queremos agradecer a Ti por se fazer em todos esses papéis, e só o Senhor é digno de fato olhar e repreender o inimigo e dizer que já morreu por cada um de nós e que nós estamos inscritos em Tuas mãos. Amém. Que o Senhor possa cada dia, através de nós, mostrar para outras pessoas que elas também têm a possibilidade de serem libertas e de seu julgamento, seu juízo também ser um juízo de absolvição. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, de cada jovem que está ouvindo ou que está assistindo nesse momento. E que o Senhor possa também fazer de cada um de nós seus mensageiros. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 E aí? Encheu também o coração de esperança com o juízo de Deus, que é para salvar. Percebeu que é uma ótima notícia? Apegue-se ao seu advogado. Compartilhe isso com outras pessoas. Diga para outros que também há esperança para você e para outros também. Queremos agradecer você por sua companhia. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Paulista Leste, também nosso Instagram, e compartilhe esse conteúdo em áudio, em vídeo, como você achar melhor. Não guarde essa boa notícia para alguém que está perto de você. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Te espero lá. Tchau.